Muito bem, pessoal. Então, iniciamos aqui a nossa aula, gestão de projetos. Eu vou já começar compartilhando aqui a minha tela. Vamos lá. Tela compartilhada. Muito bem, o assunto da nossa aula de hoje é mapeamento e modelagem de processos com BPMN. Então, essa aula vai ser interessante porque nós vamos conhecer uma notação, que é exatamente o BPMN. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele. Aliás, nós vamos falar bastante sobre ele na aula de hoje. Nós vamos conhecer uma notação que nós podemos utilizar para a gente poder construir, digamos, os nossos diagramas, no sentido de nós documentarmos, principalmente, além, claro, fazer uma série de outras coisas que eu vou estar falando aqui nessa aula, e utilizando essa ferramenta, que é uma ferramenta gráfica, que vai nos ajudar bastante nesse sentido. Nós já vimos, na última aula, o uso do fluxograma, e também nós vimos o diagrama de atividades da UML, na última aula, que nós usamos para construirmos aqueles exemplos. Hoje, a gente vai tratar do BPMN, que é uma notação específica para a gestão de processos. Por isso que eu acho muito interessante a aula de hoje, tá? Então, nós vamos ver como mapear e modelar. Especificamente modelar, porque o mapeamento é uma coisa mais simples, né? Digamos assim, uma espécie de um rascunho. Eu poderia fazer até no fluxograma, ou até mesmo no BPMN, né? Então, vamos lá. Então, o que a gente vai fazer é aplicar os conceitos de mapeamento e modelagem utilizando essa notação. BPMN significa Business Process Model and Notation, que é uma notação de modelagem de processos de negócios, tá? Opa, tá chegando alguém aí, né? Opa, Eliseu. Eliseu. Vamos lá. Qual o objetivo da aula? Compreender a importância do mapeamento e modelagem de processos. Opa, tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo aí. Nós vamos introduzir essa notação, BPMN. Nós vamos identificar os elementos básicos dessa notação, as suas aplicações. Nós vamos modelar um processo bem simples, tá? Que eu trouxe para vocês. Inclusive, a gente já vem falando, tratando disso nas últimas aulas. E vamos fazer uma análise, né, com relação a aplicações práticas do BPMN em projetos de software. E, obviamente, na gestão de processo de negócio. Vamos lá. Mapeamento e modelagem de processos. Então, mapeamento de processos. O processo de documentar e representar graficamente as etapas, atividades e fluxos de um processo de negócio. Ok, já vimos visto isso, né? Como também, nós também já vimos modelagem de processos, que é o processo de criar um modelo formal de um processo, utilizando uma notação. Aí, nesse caso, a gente vai trabalhar com BPMN, para representá-lo, óbvio, visualmente, e a gente vai ver como é que funcionam os seus componentes, como é que eles se integram. BPMN. Vamos lá. Como eu já disse, Business Process Model and Notation. É uma notação, viu, pessoal? Isso não é uma ferramenta, é uma notação. Existem ferramentas, e eu vou estar comentando sobre uma delas aqui hoje, no final, que trata especificamente dessa notação. Trabalha especificamente com essa notação. Então, o BPMN é uma notação gráfica padrão para modelar processos de negócio que é utilizada por diversas empresas, né? E, obviamente, as ferramentas também utilizam, te dão condição de você formar essa notação, construir essa notação. E quais são as vantagens? Olha só, quando você trabalha com uma ferramenta desse tipo, pessoal, em primeiro lugar, você consegue padronizar os seus processos.
uma linguagem gráfica universalmente conhecida. Ou seja, a leitura fica muito mais simples, o entendimento fica muito mais simples da equipe. Ela é intuitiva, né? Essa anotação é intuitiva, fácil de entender e interpretar, mesmo para pessoas não familiarizadas. Então, Paulo, você pode discutir com uma pessoa que conhece apenas de negócio. O cara não conhece muito de informática, mas o cara consegue entender rapidamente os conceitos dessa ferramenta, dessa linguagem visual. Ela é flexível, permite modelar processos simples e complexos. Olha que bacana. Você pode trabalhar, Marco, uma coisa muito simples lá na sua empresa, um departamentozinho, ou uma coisa, um módulo, né? Uma integração de módulos, você pode utilizar o BPMN. Amplamente utilizado. Como eu disse, né? Diversas ferramentas o utilizam para modelagem. Aplicações práticas do BPMN. Vamos lá. Bom, eu coloquei aqui, na verdade, eu vou até repetir isso. Em primeiro lugar, aplicações na gestão de processo. Então, todos esses itens aqui, olha, em primeiro lugar, otimização de processos, que significa identificar gargalos e áreas de melhoria. Então, esse é um dos objetivos, viu, Fagner? De você utilizar esse tipo de ferramenta. Guilherme. Esse é um dos objetivos, identificar gargalos e áreas de melhoria. Segundo, documentação de processo. Então, no momento que você a utiliza para você automatizar um processo, você também utiliza para documentar, que é a coisa mais complicada que tem, né? Em todo o sistema, né? Documentação. Criar documentação clara e concisa dos processos. Automatização de processos. Utilizar o BPN como base para automatizar tarefas repetidas. Isso é muito interessante, viu, Omar? Com essa ferramenta aí, você consegue identificar aquele cara que você chega no setor dele e pergunta para ele assim, por que você faz essa... Por que você faz isso? O cara fala, não sei, eu faço isso porque me ensinaram a fazer. Né? Talvez ele nunca avaliou por que ele fez. Por que ele faz aquilo, né? Então, essa ferramenta propicia isso, descobrir essas coisas. E essas aplicações práticas, elas valem tanto para a gestão de processos, como também em aplicações de projeto de software, o Eliseu. Viu, Pedro? Você pode utilizar, Juliano, essa ferramenta para você utilizar, inclusive, para você documentar o seu sistema, o seu projeto de software. Tá? Opa! Tudo bem, Carlos? Então, aqui eu repeti, olha, otimização de processos, documentação de processos e automatização de processos. Vale para os dois, tá? Vale tanto para as aplicações de gestão, como também para os projetos de software. Bom, então, modelagem de um processo com BPMN. Eu trouxe aqui, Fagner, uma coisa que é muito conhecida por vocês, que é o quê? O processo de atendimento ao cliente. E aí eu criei aqui assim, um contexto de um call center, né? Uma central de chamadas, vou colocar assim. A gente vem falando sobre atendimento do cliente, né? Então, olha só, é um processo bastante simples para a gente poder aplicar essa notação BPMN. Então, vamos lá. Em primeiro lugar, visão geral do processo. O diagrama BPMN, a seguir, ele vai ilustrar um processo de atendimento ao cliente em uma empresa de call center, detalhando as interações entre o cliente, a empresa, e, inclusive, eu até coloquei também um outro personagem, que é o supervisor, tá? E aí, incluindo os atores envolvidos, e as seguintes etapas do processo. Então, vamos conhecer essas etapas, vamos lá. As etapas desse processo. Vamos lá. Como é que funciona, então, um call center? Em primeiro lugar, a gente tem um evento de início. O cliente liga para o call center. Então, você liga para lá, Paulo. Vamos lá. Você ligou lá para o... Beleza, Paulo. Paulo já está aqui na sala. Então, Paulo, você ligou lá para uma central, fazer uma solicitação. Uma tarefa. O atendente identifica o cliente. Identificou que é o Paulo que ligou. Próxima tarefa. O atendente abre um chamado para o cliente.
Então, imagina que você ligou lá, o camarada foi, aí você falou assim, você trabalha numa empresa e quis fazer um chamado técnico, digamos assim, né, para uma central, dizer que o seu computador não está ligando. Aí você diz, cara, o computador não está ligando, o cara te identificou na primeira tarefa, na segunda tarefa o cara vai abrir um chamado para o cliente. Terceiro, o atendente tenta resolver o problema do cliente, né? Então, de alguma forma, ele vai tentar resolver, assim, num primeiro momento. Provavelmente, ele tem, digamos assim, uma espécie de um FAQ, né, onde ele tem várias ocorrências que normalmente acontecem e que ele, de repente, pode resolver, né? Em primeiro lugar, ele vai te perguntar assim, Paulo, você ligou na tomada? Isso é um problema muito clássico, né, pai? Não está ligando, já ligou na tomada? Bom, mas vamos lá, brincadeiras à parte, vamos em frente. Aí o próximo passo é um gateway. O que é um gateway? Verificar se o problema foi resolvido. Isso aqui, Pedro, é como se fosse uma decisão, entendeu? Foi resolvido o problema? Bom, para esse tipo de gateway, você tem duas respostas possíveis. Ou sim ou não. Se for sim, prossegue para o encerramento do chamado. Opa, está chegando mais alguém aí. É o Carlos. Bem-vindo, Carlos. Agora, se for não, retornar para a etapa de resolução do problema. E depois, o evento de fim, da mesma forma que a gente começa, a gente tem que terminar, né? O chamado é encerrado. Ok? Então, essas são as etapas desse call center. Vamos lá. Processo de atendimento ao cliente em um call center. Vamos lá, olha só. Isso aqui é o BPMN em ação. Tá? Isso aqui é a figura, é o gráfico, é o diagrama final, tá, desse processo. A gente vai dar uma destrinchada nisso, passo a passo, mas eu quero que vocês observem que dentro desse diagrama, olha, eu estou contemplando aí os atores envolvidos, observem, o cliente, o supervisor e atendente, que fazem parte da empresa, né? Call center, tá vendo? Observem que eles são separados por uma espécie de ilhas, né? Com esses quadros que vocês observam aí. E os gráficos utilizados parecem mais um fluxograma, né? Tá vendo, pai? Tem um símbolo lá, né? De início, tem um de fim, tem os processos, que são as atividades, tá vendo? Os gateways, que são aquele losango ali que parece mais um símbolo de decisão, né, do fluxograma, tá vendo? As setas de ligação representando os fluxos. Então, é muito parecido com o fluxograma, mas ele tem uma característica diferenciada, perceberam? Né? Ele tem uma notação diferenciada. Vamos entrar nesses detalhes, vamos lá. Vamos ver como é que a gente constrói isso. Vamos lá. Bom, então, de acordo com a minha modelagem, quais foram ou quais são os atores envolvidos? Vamos lá. O cliente, qual o papel dele? Responsável por iniciar e finalizar o processo. O atendente funciona como uma espécie de intermediário que verifica e soluciona as soluções dos clientes. Só que ainda tem um terceiro personagem aí, que é o supervisor. Ele entra em ação quando uma solução nova precisa ser registrada. Ok, Fagner? Então, nós temos esses três atores aí, cliente, atendente, supervisor. Vamos descrever agora as etapas. Vamos lá. Bom, agora eu vou mostrar para vocês cada etapa e onde é que ela se localiza dentro do diagrama. Então, vamos lá. Início do processo. É aquela bolinha que você vê, essa bolinha amarelinha que você vê aqui, o início. Ó. E aí, eu vou classificar isso como evento de início. Quem é que dispara isso? Qual o ator? O cliente. E o que significa esse evento de início? O processo começa quando o cliente registra uma solicitação. Ok, meu Paulo? Tudo começa por aí. Qual é a atividade correspondente a este evento? O cliente registra a solicitação. Tá? Então, a ação, uma coisa é o evento, outra coisa é a ação, né? Surgiu um evento, o cara quer fazer uma solicitação ao call center. Qual é a atividade? Ele precisa registrar. E a solicitação. E aí você vê aqui essa bolinha amarelinha, olha, ela representa esse início, tá? Vou voltar aqui, né? Aqui, ó. Essa bolinha amarelinha aqui. Amarelinha ou verdinha, né? Mas vamos lá. Segunda etapa.
verificação da solicitação. Qual é a atividade que envolve o atendente? A solicitação é enviada ao atendente que verifica a solução na base de conhecimento da empresa. Então, Paulo, a primeira coisa que o atendente vai fazer é fazer assim, vamos dar uma olhadinha aqui na base de conhecimento para ver se já houve algum tipo de ocorrência, né? Desse tipo, para ver. E aí, de repente, eu mesmo já soluciono, né? Aí vem o gateway. Ou seja, é uma decisão. E esse gateway é usado para decidir se a resposta para a solicitação do cliente foi encontrada ou não. Bom, de repente, ele encontrou lá na base de conhecimento e resolveu o problema. Ok? Ou não. Então, onde é que se localiza isso? Vamos ver aqui, ó, essa atividade aqui, ó, verificar solução, base de conhecimento. Está vendo aqui, essa figurinha aqui? Essa figurinha aqui, ó, verificar a base de conhecimento. Agora, eu quero chamar a atenção de vocês pelo seguinte, olha, você tem essa ilha aqui, ó, que é do cliente. Agora você já está na ilha do atendente, percebem? Bacana, né? Isso, né? E a partir daí surge o gateway, que vai definir o seguinte, a resposta foi encontrada ou a resposta não foi encontrada? E aí você tem que se decidir, né? Próxima etapa, resposta encontrada. Positivo, caminho positivo. É o caminho que o atendente vai seguir. Se a resposta for encontrada, uma resposta padrão é enviada de volta ao cliente. Vamos acompanhar no gráfico isso aqui, ó. Ó, o cliente, olha, ou melhor, o atendente verifica a solução na base de conhecimento. Opa, ele encontrou uma solução. Então, a resposta encontrada, o que aconteceu? Ó, ele vai definir uma resposta padrão e essa resposta vai ser enviada para o cliente por meio dessa outra atividade aqui, ó, chamada receber solução. E é o que a gente vê aqui embaixo. Ó. Essa, digamos, atividade, ela disparou um novo evento para o cliente. E digo o seguinte, olha, o cliente recebe a solução e o processo termina. Então, o cliente recebeu a solução e o próprio cliente finalizou o processo, né? Ele que vai definir se está fechado o chamado ou não. Não é isso? Normalmente é assim que acontece, né, Omar? O cliente é que finaliza, ele que decide se está fechado ou não. Normalmente, os atendentes até orientam, né? Olha, então, por favor, você fecha o chamado, verifica e fecha o chamado. Agora, se o cliente, às vezes, a gente poderia criar um outro evento, de que se passar 2 dias o cara não deu resposta nenhuma, aí o atendimento é automaticamente fechado. Poderia ser um outro evento, né? Que poderia ser representado aqui também. Né? Então, vamos lá. Quarta etapa, resposta não encontrada. Então, vamos lá. Ó. Olhando aqui no gráfico, olha. Então, se a resposta foi encontrada, eu venho para cá. Agora, se a resposta não foi encontrada, eu venho para cá. Vamos seguir aqui. Ó. Resposta não encontrada. Caminho negativo. Se a resposta não for encontrada, a solução é escalada para o supervisor. Bom, aí, Paulo, eu vou ter que passar a bola para o supervisor. Não consegui resolver. E aí ele vai definir o que ele vai fazer. Então, essa atividade aqui, ó, que vocês estão vendo, olha, atividade supervisor. O supervisor registra uma nova solicitação. Isso aqui abriria um leque para outras coisas, de repente envolvendo um técnico, né? Coisas do tipo. Eu não representei aqui no gráfico, eu quero uma solução mais simples, tá? Mas eu poderia abrir isso aqui, ok? O fato é que houve esse registro de uma nova solução pelo supervisor. E depois, o que foi feito? Resposta personalizada. Nesse caso aqui, o que acontece? Após nova solução ser registrada, uma nova resposta personalizada é enviada de volta ao cliente. Então, Fagner, fim de papo. O cara encontrou aqui a solução, o cliente recebeu lá aquela solução, só que dessa vez ele recebeu do supervisor, né? E finalizou. Tá? E que gerou um evento de fim. O cliente recebe a solução e o processo termina. Ok, pessoal? Agora, vamos ver, então, agora, quais foram os componentes que nós utilizamos, os componentes do BPMN. Vamos lá. Primeiro, a gente tem os eventos, representados por círculos, são essas bolinhas aqui, ó. Essa bolinha verdinha ou amarelinha e essa bolinha aqui rosinha ou então vermelhinha, né? Indica o início e o fim, respectivamente, do processo.
E quantas atividades? Elas são representadas por esses retângulos, detalhando ações específicas, como, por exemplo, no nosso caso, registrar solicitação, verificar solução na base de conhecimento. Ok, Pedro? Ok, Eliseu? Ok, Carlos? Um próximo componente, fluxo de sequência. É a seta, né? Isso aqui é o fluxo de sequência, ó, indicados por setas, mostrando o fluxo de atividades dentro do processo. E, finalmente, as piscinas e raias, né? Vamos chamar isso aqui de raio de piscina. Essa é a linguagem utilizada nessa anotação. E o que ela faz? O que ela faz? Divide o diagrama entre os diferentes atores, facilitando a visualização das responsabilidades de cada um. Fica muito legal, né? Essa visualização, a separação das responsabilidades, né? Fica muito bacana, né? Vamos lá. Para a gente utilizar essa anotação, eu vou apenas mostrar para vocês uma ferramenta, entre tantas que vocês podem usar, essa bisagem. Tá? Não vou entrar em detalhes, mas o bisagem, vocês podem olhar aqui embaixo, ele além de construir todo esse diagrama, como vocês estão vendo aqui, que usa exatamente a anotação que eu mostrei para vocês, você pode gerar gráficos, né, relatórios e tudo mais. É uma ferramenta gratuita, ela é muito intuitiva e ela é colaborativa. Você pode trabalhar em grupo, pode trabalhar em equipe, viu, Juliana? Viu, Marco? Pode trabalhar em equipe. Tá? Então, eu desafio vocês aí, se forem exercer algum tipo, ou algum dia, né, uma atividade como um gestor de processo, conhecer com mais detalhes essa ferramenta, que é o Visage. Ok? Muito bem. Então, a gente conclui, pessoal, essa aula de hoje dizendo o seguinte, que o BPMN é uma ferramenta, assim, poderosa dentro desse universo, desse contexto de gestão de processo. Por quê? Por quê? Ela nos permite visualizar e analisar processos de negócio, ou seja, facilita a comunicação e entendimento dos processos. E isso aqui é muito sério, Paulo, é assim na prática mesmo, entendeu? Você pode levar isso aqui lá para a sua empresa e se você tiver que discutir alguma coisa, se alguém te propor criar algum processo que envolve lá o departamento, você pode utilizá-la. É fácil para as pessoas entenderem e se comunicarem por meio dela. Até mesmo apontar os problemas, entendeu? Que eles identificarem. Identificar oportunidades de otimização, o cara visualizou ali que pode ser melhorado alguma coisa ali. Permite identificar gargalos e áreas de melhoria. E também automatizar tarefas repetitivas, né? Criando, assim, overflows, né? Trabalhos, fluxos de trabalhos e automatização de processo. Então, pessoal, eu concluo aqui dizendo para vocês que o BPMN, diferentemente do fluxograma e do diagrama de atividades que a gente viu aqui aquele diagrama da UML, ele é uma notação específica para gestão de processo. Tá? Mas, como vocês viram, que pode ser utilizada para qualquer coisa que você venha a discutir, uma otimização de processos, né, resolução de problemas, de tarefas repetidas, né, e até mesmo na nossa área de engenharia de software, né, você pode utilizar esse tipo de ferramenta, esse tipo de notação. E uma das ferramentas que você pode utilizar é o Visage, que eu mostrei no slide anterior. Tá bom, pessoal? Então, a gente encerra por aqui, eu vou parar a gravação e a gente continua o nosso bate-papo aqui, na sequência. Tá bom? Ok, pessoal? Então, deixa eu parar aqui a apresentação e eu encerro aqui a nossa gravação. Tá bom? E a gente continua conversando na sequência. Valeu, pessoal.